Estamos todos nós aqui reunidos, né? E é uma bênção. Vou ler bem rapidinho aqui, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remendo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém! Oh, glória! Dando sempre graças. E a gente sabe que na correria do dia a dia tem dia que a gente não quer agradecer, mas precisamos agradecer, porque se estamos aqui e passamos pelo que passamos é porque Deus nos tem sustentado. Temos sempre muito motivo mesmo para agradecer. Eu agradeço porque até aqui esteve comigo o Senhor. E eu recentemente fiz 48 anos, sou um menino, oh glória, uma boa idade para começar a caminhada. E até aqui tivemos percalços, algumas dificuldades, mas estamos aqui, como todos que estão aqui. Isso é mais do que motivo para agradecer, amém? Então nós vamos agradecer ao Senhor nesse primeiro hino que diz assim, Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo.
Oh Senhor Jesus, não teria, Senhor, motivo algum para estarmos aqui essa noite, se não fosse, Pai, pelo Teu Santo Espírito derramado sobre nós. Senhor Jesus, porque morresse naquela cruz e abriste assim a possibilidade de que alcançássemos o céu. E por isso nos reunimos aqui, Pai. Oh Jesus, na Tua ressurreição, Pai, fomos remidos, Senhor. Venceste a morte, Jesus, e assim nós alcançamos o céu, Pai. Obrigado, Jesus. Esse louvor diz assim: me leva para perto de Ti. E é onde nós queremos estar, Jesus, nessa noite. Perto de Ti. Oh, Jesus.
Graças te damos, Jesus. Louvado seja para sempre o teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa rica oportunidade. Estamos na casa do nosso Deus. Para agradecer a Ele, para estar aos seus pés, para ouvir a sua voz. Capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, diante da tua palavra, Senhor, e clamamos a ti, Senhor, venha falar conosco, venha nos ensinar, venha nos abençoar, Senhor Deus, com a tua palavra, venha derramar o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, venha abrir o nosso entendimento e que nós venhamos ser envolvidos por tua palavra, tocados por ela e transformados por tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? É interessante que foi falado bem sobre esse assunto domingo, né? E chegamos aqui na escolha dos discípulos. E Jesus escolheu os discípulos. E ele escolheu depois de passar a noite orando. E ele orou e escolheu aqueles que ele quis para estar com ele. E é interessante, irmãos, que antes de qualquer ministério, Jesus nos chamou para estar com ele. Amém. Antes dos apóstolos se tornarem apóstolos, eles precisavam estar com Jesus. Antes da gente pregar a palavra, a gente precisa estar com Jesus. Antes da gente cantar, a gente precisa estar com Jesus. Antes de qualquer ministério que a gente possa fazer na vida, primeiro, nossa função imediata é estar com Jesus. Foi para isso que ele nos chamou. Ele nos chamou para estar com ele. E quando eu olho, irmãos, o chamado de Jesus, eu vejo aqui que ele chamou 12 discípulos. E o chamado de Jesus não é um chamado homogêneo, né? Não é um chamado que chama gente tudo igual, todo mundo é igual. Não, ele chamou pessoas muito diferentes umas das outras. E quando eu olho aqui, eu vejo um tal de Simão, o Zelote. O Zelote, irmãos, era aquele povo extremista que era contra o Império Romano, contra pagar imposto a Roma. Os Zelotes eram aqueles revolucionários que qualquer coisa que o governo romano fizesse, eles queriam plantar uma revolução. E Jesus chamou um tal de Simão Zelote. E daí, para completar a turma, Jesus chamou um oposto a ele, que é o Mateus, que trabalhava para o governo romano. Então você imagina a igreja se formando. Olha a igreja de Jesus se formando. O Zelote e o Mateus, o publicano. Aí vem Jesus e chama o Pedro, o pescador. O Pedro eu admiro muito a pessoa de Pedro, irmãos, porque quando eu vou olhando nos evangelhos a história de Pedro, as reações e as ações, as atitudes de Pedro, eu me enxergo muito ali. Pedro era um cara que falava sem pensar, não é verdade? Quando via já tinha falado. Ele um dia estava sempre nos extremos. Na mesma hora que ele falava assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus olhava para ele e falava, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Dali a pouco Jesus fala, eu vou morrer, eu vou para a cruz, e ele falava assim, não Senhor, jamais. Começava a querer corrigir Jesus. Então, da mesma hora que ele era um cara muito cheio de Deus, daqui a pouco ele já vacilava e Jesus falava, para trás de mim, Satanás. Então às vezes a gente vai
comportamento, a atitude de Pedro, eu fico pensando, só Jesus para chamar esse tipo de gente. E quando eu olho para essa lista, eu vejo que o chamado de Jesus não tem como ser por mérito, e sim pela graça e pela misericórdia de Jesus. Você já parou para pensar que fosse por merecimento? Provavelmente quase nenhum de nós iríamos estar aqui. Se fosse por ser bonzinho, ou se fosse por ser inteligente. Porque assim, o povo que Jesus chamou era simples, era humilde e era atravessado ainda. Não basta ser simples, ser humilde, tem que ser atravessado. Era tudo contrário, parecia que Jesus chamou um para moldar o outro. Parecia que Jesus chamou um para corrigir o outro. Parece que Jesus chamou um para ensinar o outro. Ensinar como? Ensinar ele a acostumar a viver com o diferente, a conviver, a viver com. E a comunhão é isso, a igreja é isso. E ser a igreja de Jesus é receber esse chamado no meio de um monte de gente diferente para servir em unidade ao Senhor Jesus. E quando eu vejo Jesus chamando o Filipe, que era um cara meio incrédulo, meio cético, porque quando Jesus está discursando em João capítulo 14, o Filipe vai falar assim, ó: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Como quem diz assim, ó, até agora nós vimos muita coisa, Jesus, o Senhor faz milagre, eu vi o Senhor aí cura cego, o Senhor multiplica pão, mas eu ainda tenho uma dúvida, então mostra-nos o Pai, e isso já é o bastante. Só faltava isso, irmãos, né? Só faltava Jesus mostrar o Pai, senão não estava bem feito. E Jesus corrige ele e vai ensinando ele. Aí Jesus fala para ele assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam. Daí no meio desses discípulos está lá o Tomé, que é alguém também parecido com o Filipe, e também é duvidoso. Mas o Tomé, irmãos, Jesus está falando: eu estou indo e vocês vão depois. Ele falou assim: mas como nós vamos saber? Como nós vamos te seguir se nós não sabemos o caminho? Então era alguém assim, igual a gente, que tem hora que a gente pensa assim: será que eu estou indo para o lado certo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? E a gente se para no caminho e fala assim: mas Jesus, será que era isso mesmo? Quando eu olho para esses homens, eu penso assim: olha só a igreja, olha eu aqui, olha eu nessas linhas, nessas palavras. Jesus está falando assim: ó, eu vou ir, mas para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas depois vocês vão ir. Eu falo assim: mas como nós vamos se nós não sabemos o caminho? Esse homem também vai para os extremos, porque quando Jesus está lá para ir ressuscitar Lázaro, Jesus fala assim: nós precisamos voltar para Jerusalém. Aí o Tomé fala assim: Senhor, os discípulos falam assim: Senhor, mas ainda ontem tentavam te apedrejar. Aí o Tomé fala: vamos nós também, para morrermos com ele. E quando a gente pensa que Pedro era assim, Tomé era assim, Filipe era assim, Bartolomeu era assim, João e Tiago, os filhos do trovão, estão passando por Samaria, e o samaritano fala que Jesus não é para passar por ali. E eles voltam indignados e falam assim: Senhor, não quer que nós oramos para que o Senhor mande fogo do céu e queima tudo eles? Esses mesmos homens, uma hora eles estavam muito fervorosos, e dali a pouco eles estavam meio fraquejantes e vacilantes nas suas convicções. E quando eu olho para essa lista, eu vou enxergando o nosso dia a dia, que tem época que a gente está, que é fogo puro, e tem dia que a gente não queria nem ver gente, nem ver igreja, nem cantar, nem louvar, nem pregar, nem orar. Mas esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. Glória a Deus. Jesus, irmão, vai nos consertando no caminho. Como eu disse, Jesus chama um para moldar o outro. Você sabia que você é transformado pelo diferente? Você é transformado pelo diferente. Um casamento, quando as duas pessoas se casam ou começam a namorar, elas são muito diferentes. Mas com o passar dos anos, você
vai notando que os pensamentos são muito parecidos. Por quê? Porque Jesus nos chamou para nos tornar um. E quando eu olho para o casamento, eu olho para a igreja de Cristo, Jesus nos chamou, e nós somos um diferente do outro, mas Ele nos chamou para nos tornar um. O que eu penso diferente, a forma que eu acho diferente, Deus vai trazer alguém para me corrigir, mas me corrigir como? Falando, não, André, isso que você faz está errado. Não. É nos embates, é nos confrontos que a gente vai sendo transformado. Você sabia disso? E a gente tem muita dificuldade. O irmão Adilson pregou aqui há um tempo atrás sobre relacionamento, sobre a igreja. E essa é a realidade, porque as pessoas querem abrir mão da comunhão, da convivência, do viver com, por quê? Por causa das diferenças. Mas é as diferenças que vai nos transformando. É as diferenças que vai nos moldando para ficar a imagem do Senhor Jesus. E a igreja, irmãos, ela jamais vai ser uniforme. Ela jamais vai ser homogênea. Jamais vai ser todo mundo igual. Jamais vai todo mundo pensar igual. E é interessante, irmãos, que depois que Jesus ressuscita, volta para o céu, fica os discípulos para continuar a igreja. E você vai ver ao longo da história, no livro de Atos, você vai ver nas cartas de Paulo, você vai ver a igreja tendo dificuldade de relacionamento. A gente tem um pensamento assim, quando eu olho para Atos capítulo 2, versículo 42, vai falar da igreja que eles eram unânimes, e eles perseveravam no partir do pão, na doutrina e tal, e todo dia eles estavam no templo, na hora da oração, e eles oravam, e eles buscavam a Deus. Quando a gente lê aquela palavra ali, a gente fala, essa igreja não existe mais. Não é verdade? Mas quando a gente vai ver, olhar para as cartas de Paulo, a gente vai até o capítulo 4, 5, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, irmãos, Deus mata um casal, porque estava tentando enganar o Espírito Santo. Aí você pensa, não, peraí, então, não é tudo aquilo que falou lá em Atos 2. A igreja sempre foi um lugar de gente problemática. Sempre foi um lugar de gente diferente, que luta, que pensa diferente, que tem opiniões diferentes e que precisa aprender a conviver, viver juntos. E essa junção, essa união, essa unidade é que vai nos transformando em quem nós precisamos ser em Cristo. Porque se fosse todo mundo igual, todo mundo pensasse igual, aí era muito fácil. O casamento seria muito mais fácil se os dois pensassem igual. E se fosse para ser assim, seria mais fácil casar entre parentes, né? E daí já se conhece, já sabe como é que é os costumes, já sabe o gosto da comida, então já casa entre os parentes mesmo. Não, mas Deus já fez isso para ser diferente. E a questão da unidade no casamento é igual à igreja. A unidade é o que nós vamos chegar, é o lugar onde nós vamos chegar. Um casal, irmãos, quando casa, eles entram para uma casa para morar junto. E o marido, às vezes, é acostumado pela mãe, como eu era, a receber a comidinha no prato, a ser meio bagunceiro. Aí a pessoa vai em casa e daí ele tem uma esposa, e ele tem uma casa, e ele vai ter que ajudar a cuidar daquela casa. E ela acha que você não pode fazer isso. E ela não tem tempo para vir lá e servir o prato de comida e te dar. E você vai vivendo e você... Aí ela vai olhar para você e vai falar, não, mas isso aí está errado. E vivendo junto é que vocês vão se tornando um. Porque daí você olha para a bagunça e você fala, meu Deus, essa casa está muito bagunçada, não pode ficar assim. Ou ela vai olhar para a meia no chão e vai falar assim, não adianta eu me estressar que vai continuar ali. É a unidade, é abrir mão às vezes da opinião, é abrir mão às vezes do nosso desejo, do nosso querer, para poder viver bem e viver em paz. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que todo mundo quer dar opinião sobre tudo. Você já notou isso aí, né? Você vê um acontecimento na internet, na rede social, você entra lá, está todo mundo comentando, todo mundo querendo dar palpite. Todo mundo entende de pandemia, todo mundo entende de política, todo mundo entende de guerra, todo mundo entende de tudo hoje em dia.
Alguém vai lá e fala um versículo da Bíblia diferente e tem uma interpretação diferente, aí todo mundo já enche de teólogo lá embaixo nos comentários e fala, e fala, e fala, e todo mundo entende tudo, todo mundo quer dar opinião sobre tudo. Eu acho bonito o André Valadão, que às vezes alguém fala assim, o que você acha da igreja, fulano de tal, ou de ciclano? Eu falo assim, você está com tempo, né? Por que você não vai cuidar da sua vida? É mais ou menos assim, irmão, se as pessoas começassem a cuidar da vida, não ia ter tempo para ficar dando opinião na vida do outro. E a igreja estaria mais unida. Então, quando eu olho para a lista que dos discípulos que Jesus chamou para ser apóstolo, porque não é só esses os discípulos que Jesus tinha. Olha que interessante, ele passou a noite orando e ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Então, Jesus tinha mais discípulos, até porque ele enviou outrora 70. Então ele tinha mais discípulos, mas esses 12 ele chamou para apóstolo. Aí eu fico pensando, se esses 12 ele chamou para apóstolo, eu fico pensando na qualidade dos outros que ficaram de fora. Não é verdade? Mas eles ficaram de fora do apostolado, mas eles continuaram sendo discípulos. Até que um dia Jesus olhou para eles e falou assim, quem não comer minha carne e não beber meu sangue não tem parte comigo. E aí eles pegaram e foram embora. E os 12 ficaram. Jesus olhou para os 12 e falou assim, vocês não querem ir também? Aí o Pedro falou assim, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Hoje nós estamos ficando quase só os 12, né? Se contar aí, acho que está quase só os 12. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Não tem para onde ir, irmãos. Então, Jesus chamou pessoas defeituosas para viver juntos, para estar com Ele e para ser transformados por Ele. E Jesus chamou 12 e um deles ainda não teve jeito. Aí, irmãos, temos aqui, o Simão Zelote era o rapaz das manifestações. O André era o rapaz da evangelização. Porque foi ele que chamou Pedro. Foi ele que chamou, foi lá e falou para Natanael que ele tinha visto o Messias. Foi ele que foi divulgando e foi trazendo, atraindo as pessoas até Jesus. Então cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada um tem uma forma. Às vezes a gente é Filipe, porque a gente é meio cético. Tem hora que a gente é Tomé, que a gente é incrédulo. Tem hora que a gente é Pedro, que a gente fala o que não deve. Tem hora que a gente é Pedro quando a gente está empolgado. Tem hora que a gente é Pedro quando a gente não está tão empolgado. Tem hora que nós somos João quando a gente quer que Deus taca fogo no céu e mata todo mundo e deixa só nós. Tem hora que a gente é amoroso como João e fala assim, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, que intercede por nós. E tem hora, irmãos, que a gente é anônimo, que está aqui na lista, mas ninguém ouviu falar mais nada. Está aqui nessa lista, mas ninguém ouviu falar mais nada. Mas foram chamados por Jesus. Para completar 12? Não sei. Mas foi chamado por Jesus. Eles fizeram alguma diferença no corpo de Cristo. Até porque a Bíblia vai dizer que eles se espalharam pelo mundo depois que o Estevão morreu. E eu gosto de pensar na formação da igreja, porque a igreja, irmãos, ela é judaico-cristã a princípio, mas ela tem uma ruptura de uma altura para frente. E essa ruptura se dá no capítulo 7 de Atos, quando o Estevão é apedrejado pelos fariseus. Porque até no capítulo 3 você vai ver Pedro e João indo para o templo na hora da oração, na hora nona. Eles estavam indo para a oração que? Cristã, não, a oração judaica. E nessa oração eles se deparam com um homem paralítico na porta do templo. E eles olham para ele e falam assim, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Por que eles iam lá? Para estragar o culto judaico, porque você imagina um homem paralítico que passou a andar, ninguém mais ia lembrar de sacrifício, de oferta, de oração. Todo mundo ficou em volta de Pedro. Porque Deus tinha um propósito nisso, de atrair as pessoas da religião para Ele.
tirar as pessoas da religiosidade para servir a Jesus. Então, esses homens foram muito usados por Deus, mas esses homens pareciam muito conosco. Mas eles foram transformados pelo caminho. E o caminho é com Jesus, é estar com Ele. Foi o que eu falei aqui domingo à noite. Ele nos chamou para estar com Ele. Não para Ele estar conosco, mas para nós estarmos com Ele. E, irmãos, eu gosto de pensar, e hoje eu fui num velório hoje à tarde, e daí estava lá analisando aquela situação, e pensando na vida, e pensando que como é gratificante a gente conhecer o Evangelho de Jesus e conhecer o Jesus do Evangelho. Glória a Deus. Que a gente vive a vida com mais esperança e mais convicção. Convicção de que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Convicção de que se eu chegar a morrer, Ele vai me ressuscitar. Glória a Deus. Convicção de que se eu parto hoje, eu vou fechar os olhos aqui. Quando eu abrir, eu vou estar na glória. Glória a Deus. No dia da ressurreição. E pensando nisso, irmãos, a gente precisa estar nos lugares e às vezes ficar quieto, não abrir a boca. Porque se às vezes a gente abre a boca numa hora dessa, a gente acaba estragando tudo. E daí agora que eu estava falando sobre Pedro, eu estava pensando que Pedro falava na hora que não devia falar. E eu presenciei uma situação lá, que é quase que uma discussão sobre Jesus e sobre... E eu fiquei quieto. Tentei apaziguar a situação, fui saindo e fiquei quieto. Por quê? Porque tem lugar que não é para você entrar em atrito. Tem hora que você tem que ficar quieto. Tem hora que você tem que deixar as pessoas com as suas crenças. Tem momentos de você falar, mas você desafiar a crença alheia, no momento do exercício dessa fé, você vai arrumar confusão e não vai gerar desejo nenhum dessas pessoas conhecer o que você conhece. Então Jesus, irmãos, nos ensina até nisso. E Ele vem nos ensinando que nós precisamos saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Nome do E Senhor. esse Jesus é tremendo, porque Ele chamou 12 discípulos e transformou eles em pessoas que revolucionaram o mundo. O Evangelho chegou até mim, até você, por causa dessas pessoas. Você já parou para pensar que nós estamos lendo sobre essas pessoas comuns, pescadores, galileus, Bendito é o teu sem nome. fama, sem perspectiva nenhuma na vida. Um era publicano, cobrador de imposto. Um era totalmente contra. 3, 4 era pescador. Tem uns que nem citam a profissão. Judas era o melhorzinho, irmãos, e era o mais bagaço. Então, Jesus chama essas pessoas e tem um projeto para elas. Assim como Ele nos chamou, tem um projeto para nós. E não é por mérito, é exclusivamente pela graça de Glória a Deus. Deus. Glória a É Deus. só graça, irmãos. Se a gente pensar em todos que foram chamados e nas nossas vidas, é só pela graça e pela misericórdia de Deus. Versículo 17 vai dizer assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão. Olha que interessante que há uma diferença entre os discípulos e a multidão. Há uma diferença entre aqueles que de fato seguem Jesus de perto e aqueles que seguem que querem extrair de Jesus alguma coisa. Uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Quando nós vamos lendo esse Evangelho de Lucas,
sempre o poder de Deus sobre a vida de Jesus está relacionado a momentos de oração. Momentos de oração antecedem o momento em que Jesus opera milagres e maravilhas. Sempre quando Jesus passa a noite orando, no outro dia acontece alguma coisa. Quando Jesus está buscando ao Pai, no outro dia acontece alguma coisa. Então, irmãos, oração e poder está ligados, totalmente ligados. Não tem como estar cheio do poder de Deus se a gente não orar e não buscar a presença dele. E ele desceu do monte com os seus discípulos e foi para um lugar plano, e vieram muitos para ser curados. E Jesus, irmãos, como eu disse outro dia aqui, ele tocava em todos. Ele ia tocando e curando a todos, impondo as suas mãos. Ele demonstrava que as pessoas eram importantes. Ele dava importância. Por isso que eu digo que Jesus chamou 12 discípulos e que ninguém chamaria, quem sabe nem para trabalhar na sua empresa, ou no seu serviço, na sua casa, mas Jesus deu importância para eles e chamou eles. Porque Jesus, nosso Deus Pai, usa as coisas que não são para confundir as que são. Como eu li aqui domingo à noite, os fariseus olharam para Pedro, olharam para os discípulos e falaram assim, esses homens estiveram com Jesus, por causa da autoridade, por causa do poder de Deus que estava sobre a vida deles. Então, passar tempo com Jesus, passar tempo com Deus, vai mudar a nossa identidade. A igreja não é só, nós não somos só transformados uns pelos outros, mas nós somos transformados principalmente pela comunhão com Deus. E Jesus falou assim, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu quero que eles sejam um comigo. E só se torna um quando a gente passa bastante tempo junto. Bastante tempo junto. O irmão Adilson e a irmã Michele estão há muito tempo casados. Então eles são parecidos. Ainda que ela goste de uma coisa e ele gosta de outra, tem coisa que ele não gostava e ele aprendeu a gostar por causa dela. Tem coisa que ela não gostava e aprendeu a gostar por causa dele. E assim a gente vai se tornando um. Você sabe por que um casamento não dá certo? Porque alguém não quer aprender a gostar daquilo que o outro gosta. Não quer abrir mão da sua vontade e falar assim, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu não mudo, e eu não quero mudar, não quero ser diferente. Mas custa um dia você ceder para agradar o outro? Assim é a unidade, assim é servir a Jesus. Você precisa deixar de ser você para você agradar a Ele. E quando você é agradável a Ele, você vai aprendendo a ser como Ele. Relacionamento só dá certo, irmãos, quando a gente cede de alguma maneira, em algum ponto da vida. Porque se eu falar assim, não, eu não gosto de ir na igreja, então eu não vou na igreja. Mas Jesus está querendo que eu vá, então, mas eu ouvia muita gente assim, irmãos, que não gostava nem de ficar com a família, mas para dar desculpa para não ir na igreja, falar assim, não, tem que ter um dia para a gente ficar com a família, né? Mas parecia que não gostava tanto, mas que gostava menos de ir na igreja. Então assim, uma coisa, duas coisas, a gente sempre vai ter que estar abrindo mão para poder se tornar um com Jesus. A gente tem que ir morrendo a cada dia. E esses homens só se tornaram pessoas que revolucionaram o mundo, porque eles caminharam com Jesus e viram que Jesus abriu mão de toda a glória para vir caminhar entre eles. Irmãos, Jesus abriu mão do céu para andar com os pés sujos por causa de nós. Jesus abriu mão de um lugar maravilhoso que a gente não vê a hora de chegar lá, para poder vir habitar nessa terra, irmãos. Cheio de problema. O lugar para ter gente doente era em Jerusalém nessa época. Você vê que uma multidão estava lá. E a multidão veio para ouvir a palavra, para ser curada. Então estava todo mundo doente. Todo mundo precisando de milagre. E Jesus, Pai, olha, era bom lá no céu. Agora tem que lidar com esse povo difícil. As crianças que vinham até Jesus, os discípulos, sai daqui, criançada. Não, atrapalha. Pessoas sistemáticas, pessoas chatas, pessoas
bajuladores, as crianças vão incomodar. Jesus, deixa vir as minhas criancinhas. Ainda tinha que falar com jeito, falar, ô pragueiro, deixa que essas crianças querem vir falar comigo, eu não quero conversa com vocês. Não, Jesus fala, deixa vir as minhas criancinhas. Lá no céu não tinha esse problema, irmãos. Mas ele veio andar com os pés sujos, lá andando em ruas de ouro e aqui de sandália, pisando em cocô de camelo, lavando o pé de discípulo. Discípulo sujo dos pés à cabeça e na alma ainda. E Jesus lá, com a toalha, ponhando a bacia debaixo do pé. Se a gente pensar que Jesus fez isso, irmãos, abriu mão de tanta coisa, aí a gente fala assim, hoje eu não posso. Hoje eu não posso fazer. Porque eu também tenho minhas coisas. A gente é assim. Eu também tenho minha vida. Eu também tenho minha vida. Justamente essa vida que nós precisamos matar para poder viver a vida de Jesus. É justamente essa vida que nós vamos estar um dia lá dentro de um caixãozinho lá. E que alguém vai falar, era gente boa, porque morto a gente é bom. Por isso que Jesus quer que a gente morra, irmãos. Porque morto a gente é bom. Deus amado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus falou assim, é chegado o tempo em que os mortos ouvirão a minha voz. Para ouvir a voz de Jesus, você precisa estar morto. Meu Deus. Você precisa morrer. Porque nós precisamos morrer a nossa vida para viver a vida de Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Esse é o chamado de Jesus. Isso é tudo que Jesus abriu mão por causa de nós. Da glória para habitar em Deus. Gente imperfeita, gente difícil, gente que oscila muito. Um dia a gente está bem, gente boa, um dia nem a gente se suporta. Tem dia que a gente está negando, tem dia que a gente não queria nem ter acordado. Tem dia que a gente quer abraçar todo mundo, tem dia que se pudesse pedir para tacar fogo, olha Jesus, quem? Não é verdade? Essa semana eu estou bem assim, irmão, olha. Queima, Jesus, queima, taca fogo. Bota fogo, Jesus. Bota fogo em mim para que eu possa morrer e viver a vida que Jesus sonhou para mim. Não, piazada, pode vir aqui. Se a gente fala assim, seus discípulos, vocês são os mané, deixa as crianças virem aqui, eles são mais gente boa que vocês. Mas Jesus não, deixa vir as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E Jesus, além de trazer as criancinhas, já dá um ensinamento para eles. Fala, aquele que não tornar como criança, não pode entrar no reino. Deus amado. O que é se tornar como criança? Criança é mentiroso, assim como os adultos. Criança é egoísta, assim como os adultos. Porque a criança nasceu igual nós, pecador. Desde o ventre nós já vem com a originzinha do pecado. Bendito Deus. Mas criança é dependente. Porque quem depende de Jesus vai herdar o reino de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Quem é dependente Senhor. dele, você não cresce, uma criança não cresce se não tiver o cuidado. Assim nós, como discípulos, nós não chegamos a lugar se nós não tiver o cuidado. Se não tiver Jesus nos cercando, se você olhar para a história dos discípulos, Jesus está sempre cercando. João, não, você não sabe de que espírito você é. Jesus, eu queria tacar fogo em tudo. Não, ele não é bem assim as coisas. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso. Mas dali a pouco, para trás de mim, Satanás. Para com isso, Pedro. Volta. Eu te chamei para ser pescador de homem, agora tem um negócio entrando no seio usando a tua boca. Para com isso, volta. Era crianças sendo cuidadas por Jesus, dependentes de Jesus, para herdar o reino. Assim somos nós. Precisamos depender totalmente de Jesus. Por isso nós não podemos, eu tenho a minha vida. A minha vida tem que ser a vida que Jesus sonhou. Glória a Deus. Amém? Coloque-se de pé. Amém, Jesus. Ser discípulo é estar pertinho de Jesus. Ser discípulo não é mérito, é unicamente graça. Graça
ao amor de Jesus. Graças ao Jesus que abriu mão de ser Deus e veio habitar nessa terra por amor a nós. Veio sentir dor, veio sentir canseira. Por isso que é maravilhoso, irmão, servir a Jesus, porque Jesus conhece. Sabe esse sentimento, essa dor, essa agonia? Jesus passou por isso. Obrigado, meu Deus. Sabe esse dia mal? Jesus passou por vários dias desses. Dia em que ele olhava com compaixão e não podia fazer nada porque não era a vontade do Pai. Dia em que ele, quem sabe, queria estar sozinho com os seus discípulos, viu uma multidão e ele olhava para elas com compaixão e falava assim: como eu tenho pena delas, que elas são como ovelhas que não têm pastor. Esse dia que Jesus foge com seus discípulos para ficar num lugar sozinho, num lugar deserto, ele estava cansado, mas mesmo cansado, ele amou aquela multidão. Aleluia. Assim somos nós, irmãos. Mesmo cansado, precisamos amar a comunhão, amar a missão, amar as pessoas. Quando Jesus chegou na beira do poço, a Bíblia diz assim que ele estava cansado do caminho. Mas chegou uma mulher samaritana e ele olhou para ela com amor e abençoou a vida dela e passou o dia pregando. Ficou 2 dias em Samaria pregando, mesmo cansado. Ele amou. Mesmo cansado, eu e você precisamos amar. Mesmo cansado, nós precisamos abrir mão de nós e continuar amando e adorando a esse Jesus que é maravilhoso. Aleluia. Que abriu mão de muito mais por amar a mim e a você. Glória ao e nos teu chamou nome, para estar com Ele. Seja grato por ser discípulo de Jesus. Seja grato por seu chamado. Porque Ele te chamou, porque Ele te ama tanto e abriu mão de muita coisa por causa de você e por causa de mim. Pai, nós te louvamos. Somos gratos a Ti, Senhor meu Deus, por Teu amor, por Tua fidelidade, por tudo que Tu és, Senhor meu Deus, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo chamado, pela transformação, ainda que incompleto estejamos, Senhor, mas confiamos no Teu poder e sabemos que Tu és fiel para completar a boa obra até aquele grande dia, Pai. Ajuda-nos a permanecer, ajuda-nos a continuar, ajuda-nos, Senhor, a continuar amando a multidão e adorando ao Teu nome e cumprindo o ministério, cumprindo o nosso chamado, Senhor. Que nenhum de nós venhamos desistir, venhamos parar, mas que nós venhamos prosseguir, te exaltando, Senhor meu Deus, e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, em nome de Jesus eu oro. Sou grato a Ti, Senhor meu Deus, por Tua graça, por Teu amor e por tudo que Tu és na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por esse amor tão lindo, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam ao Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.